Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a tia veio novamente dar uma aula para vocês. Hoje, 1º de julho, né? A gente vai ter uma aula sobre português, a gente vai ter aula de gramática, tá certo? Primeiro vamos para as nossas dicas, né? Procure um lugar calmo, bem arejado, bem silencioso, para vocês poderem assimilar melhor o conteúdo que a gente vai dar hoje, certo? Depois, pegue sempre um lápis, um estojo, deixe do lado de vocês, caso vocês precisem. Um apontador também, tá certo? Tenham também sempre do lado de vocês o livro que a gente vai precisar. Hoje vai ser português e gramática, tá? Então, a gente vai utilizar esses 2 livros para fazer nossa atividade hoje. Então, vamos continuar. Hoje temos um texto. O texto será da página 77 do livro de vocês, de português, certo? O nome é A Formiga e a Pomba. O texto é A Formiga e a Pomba. Então, a gente vai fazer a leitura. Continuamos daquele mesmo jeito. A tia lê aqui, vocês tentam acompanhar aí. Diferente da sala, que a gente fica... tia lê e vocês continuam, né? A gente hoje vai fazer diferente, novamente. Até logo esse isolamento passar e a gente poder fazer tudo que a gente fazia em sala de aula novamente, tá bom? Eu vou ler, o texto está aqui do meu lado, eu vou ler, vocês me acompanham, tá bom? A Formiga e a Pomba. Um dia, a formiga foi à margem do rio para beber água, né? Sem perceber, acabou sendo arrastada por uma grande correnteza. Uma pomba passava nesse momento e, observando a formiga se afogar. Coitada, né, gente? Correu nesse momento e, observando a formiga lá, toda se afogando, meu Deus, deixando de cair perto da formiga, que subiu e se salvou, chegando à margem do rio. Pouco tempo depois, foi a pomba que encontrou-se em apuros. Quando ela pousou o visgo dela, né? Ela postou sem que ela visse um caçador que estava próximo dela com uma má intenção de pegá-la, né? Entretanto, sua mais nova amiga, que era a formiga, muito agradecida pelo gesto da pomba, vendo que ela estava em perigo, imediatamente pôs-se a enfrentar o caçador. Uma formiga enfrentando o caçador. Aí, deu-lhe uma forte ferroada nele, no pé dele. Assustado e gritando de dor, né, gente? Ele deixou cair a armadilha que ele tinha feito. De visgo, ele tinha feito uma armadilha toda de visgo, né? E as pombas foi logo para longe, livrando-se da armadilha que ele tinha feito, né? Então, moral da história, gentileza gera gentileza. Igual a tia fala muito para vocês quando a gente dá aula de ética, né? Até o profeta que a tia falou. Então, gentileza gera gentileza. Como a pomba ajudou a formiga, foi a vez da formiga ajudar também a pomba, né? A se livrar da armadilha do caçador. Agora tem aqui, vocabulário. Vamos lá para o vocabulário, tá bom? Armadilha é algo para capturar o animal. Eles fazem de palha, eles fazem até mesmo com aquelas redes, né? Para poder capturar o animal, para que o animal não fuja e eles possam pegá-lo, né? Arrancou, então tirou ele de algum lugar, né? Quando ele fala, arrancou ele do rio, então ele tirou ele do rio, não é isso? Iminente, né? Que está prestes a acontecer. Quando ele diz assim, iminente, imediatamente, então está prestes a acontecer imediatamente, é algo que vai acontecer já. Intenção é aquilo que se pretende fazer, um plano que alguém tenha, um propósito. Então, intenção é aquilo que eu desejo fazer. Eu desejo ver vocês o mais rápido possível. Então, é o que eu pretendo fazer, a intenção que a tia Rosilda tem, certo? Margem. Margem é uma faixa de terra que está próxima ao rio,
à beira do rio. Então tem o rio, na beira do rio chama-se a margem. É as duas partes que tem a areia, certo? Tem a terra. Então o rio corre no meio e a terra fica de lado. Então ali a terra é a margem do rio, tá certo? Agora nós vamos para o encontro vocálico. Nós lemos o texto agora, vocês vão fazer atividade sobre o texto. Mas agora tem a gramática e nós vamos conhecer um pouco do encontro vocálico. Todo mundo sabe o que é vogal, não é isso? Eu tenho a letra A, E, I, O e U. Sempre quando a gente fazia na sala, nós colocávamos, né, consoante e vogais, justamente para vocês terem a percepção do que era uma consoante e uma vogal. As vogais são sempre A, E, I, O, U, ok? O encontro vocálico é o encontro de duas vogais que estão juntas. Só que para a gente aprender melhor, nós temos que aprender que o encontro vocálico é o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Tia, o que é isso? Deixa só te explicar de uma forma mais prática para vocês. Sempre que a letra A ela vai ser, na palavra, uma vogal, sempre. Independente de estar na sílaba ou não, ela sempre vai ser uma vogal. Ela vai ser uma vogal, mesmo estando, nós temos 3 tipos de encontro vocálico, né? Que é hiato, ditongo e tritongo. Então, nós temos hiato, ditongo e tritongo. A letrinha A, sendo colocada numa palavra que tenha esses 3 encontros, ela sempre vai ser uma vogal. Semivogal vai ser as letrinhas E, I, O e U, certo? E, I, O e U. Tia, elas são semivogais por quê? Deixa eu te explicar de um modo mais fácil para vocês. Sendo uma palavra que tenha uma letrinha A formando uma sílaba, ela vai ser uma vogal. Mas se a tia vai explicar também com outras palavrinhas, tá certo? Para mostrar para vocês. Mas se tia tiver leite, o E, ele é uma semivogal, né? Como a tia explicou. Mas ele vai se tornar uma vogal porque ele vai fazer parte de uma sílaba. Vou explicar isso mais para frente para vocês. E vou explicar com 2 facilidades. Na facilidade de dividir e agora com regras, né? Essa é uma regra. Tem que ter, ó, no hiato, vou passar aqui para vocês. O hiato é o encontro de 2 vogais em uma só palavra. Ou seja, as vogais que estão nelas, elas não, quando a gente for separar as sílabas, elas não ficam juntas. Vocês estão vendo aí o exemplo da palavra dia. Eu abri a boquinha 2 vezes, né? Dia. Tia, é o encontro de 2 vogais. A senhora diz que o I, aí tem di, o I da sílaba di era uma semivogal, mas deixa eu te explicar. Vocês estão vendo aí que a sílaba di, ela precisa do I para formar uma sílaba, não é? Então, se está formando uma sílaba, ela passa a ser uma vogal. Então, o D precisou do I para formar uma sílaba, di. Então, aí ela está como uma vogal. Lembra que a tia falou que a letrinha A é uma vogal? Ela não vai ser semivogal, ela sempre vai ser vogal. Então, precisou de quê? De 2 vogais, né? Ó, di. Eu tenho aqui, di. DI. O I, ela está como uma vogal. E o A, ele sempre vai permanecer sendo uma vogal, certo? E toda vez na palavrinha do hiato, a sílaba ela vai separar a vogal. De A, as vogais que estavam juntas, elas se separaram. Então, se elas se separaram, elas são o hiato, tá bom? Saúde, ó. Saúde. Aí tem U ele formou uma sílaba. Sa. U, de.
Então, o U tá aí como se fosse uma vogal também, porque ele está formando uma sílaba, certo? Sim. E eles estão se separando. Se a palavra saúde, as vogais se separaram, ela também passa a ser um hiato, certo? Eu tenho também o ditongo. O ditongo, gente, a sílaba, ele já fica mais diferente. A sílaba dele, as vogais que estão juntas, elas não separam. Elas não vão separar. O encontro do ditongo é um encontro de vogal mais semivogal, ou seja, as vogais elas ficam juntas e elas não vão separar na separação silábica, né? Leite, leite. Lembra que a tia disse? Aí tem lé. Tia, mas o é não é semivogal? O é, ele está formando uma sílaba com a letrinha L. Então ficou lé. Se ficou lé, ele passa a ser o quê? Uma vogal. O é, aí ele vai se formar uma vogal porque ele está formando uma sílaba. Lé. Lé e té. Então, para formar a sílaba lé, eu precisei do é. Então, o é aí, ele vai se formar como se fosse uma vogal. E o i vai ser uma semivogal. Só que eles não separam, eles permanecem juntos, certo? Cadeira. Cadeira. O dei, eles também não se separam, certo? Mas o é, qual é a vogal aí? A letrinha E, não é isso? Porque a letrinha E, ela está como se ela fosse o quê? Uma vogal, isso. Ela está como se fosse uma vogal. Então, ela sendo uma vogal, porque ela está fazendo pazinho com a letrinha D e formando uma sílaba. Dé. Então, se ela está formando uma sílaba, ela passa a ser o quê? Uma vogal. E o I vai ser uma semivogal. Mesma coisa, meus amores, é com tritongo. Água. O A, ela é a vogal, mas o U vai ser o quê? Uma semivogal. Então, Paraguai. Guá. U vai ser a vogal, o A continua sendo vogal e o I semivogal. E no tritongo, ó, no tritongo eles separam, se tiver Paraguai. Então, assim, só se separa, só pode separar no hiato e no tritongo, certo? Mas o guão, saguão, o e o a eles não vão separar. Ele é formado de quê? De uma vogal, semivogal e vogal. Não é isso? O tritongo é formado por uma vogal, uma semivogal e uma vogal, ok? Então tem saguão. O vai ser o quê? Guão. Ele vai ser uma sílaba porque ele está junto do U, do G. Então o G e o U está fazendo uma sílabazinha com a letrinha G, então ele passa a ser uma vogal, certo? E o A continua sendo vogal. Se eu botar Paraguai, guá, o vogal, o A, vogal. E o I, semivogal, certo? Porque o G e o U faz gu. Então, ele faz parte do G, então ele formou uma sílaba, então ele vai ser o quê? Uma sílaba. O A continua sendo uma vogal, porque o A não muda, o A sempre vai ser uma vogal. E o I vai ser uma semivogal. Paraguai, o I vai ser uma semivogal, certo? Espero que vocês tenham entendido. O Paraguai, o tritongo, ele separa também, mas o U e o A sempre vão ficar juntos, tá bom? Deixa eu dizer para vocês também, o ditongo, eles não separam. Já o hiato, ele separa, certo? Espero que vocês tenham entendido muito. Se não conseguiu entender, volta lá o vídeo, tenta ver novamente. E lembrar que a letra A, ela é uma vogal sempre. As outras sempre vão ser o quê? Semivogais. Mas se formar uma sílaba, passa a ser vogal, tá bom? Agora vamos lá para o nosso livro de caligrafia. Hoje a gente vai trabalhar um pouco
A letra N. Muita gente confunde a letra N. Como a tia já disse para vocês, quando a gente for fazer as letrinhas da M e do N, a gente tem que baixar as perninhas deles, como a tia já explicou para vocês. A tia fala perninha porque se a tia falar só, tem 3 barriguinhas, tem não sei quantas barriguinhas, as pessoas não entendem direito e às vezes levantam a letrinha para não perceberem melhor, né? Elas levantam a perninha como se fosse um M maiúsculo. M maiúsculo ou N maiúsculo, que é o que a gente vai dar agora, sempre vão estar um pouquinho com a perninha para cima. Mas, tia, eu tenho um N maiúsculo, e como é que eu vou fazer com ele? Eu vou levantar a perninha dele? Levanta, porque o N, ele tem que levantar se for maiúsculo. Se for minúsculo, aí você tem que fazer o quê? Baixar as perninhas dele, as duas, assim, ó. Tem que baixar e colocar lá embaixo as perninhas deles. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem, né? Vocês vão pegar para mim e eu vou baixar aqui para vocês verem como é que fica uma letrinha M de outra forma. Porque eu tô mostrando para vocês uma letra bastão, mas vocês podem fazer com a letra cursiva. Eu tenho um N da letra, eu tenho um N, né? Ele está com a letra minúscula, letra cursiva minúscula. Mas, tia, como é que eu faço maiúsculo? Vou mostrar para vocês também. Eu tenho um N da letra bastão, só que ele está em letra... Vocês estão vendo direitinho? Ó, eu tenho um N da letra bastão maiúscula, certo? Vê que a tia colocou aqui, ó, a perninha dele, tá vendo aqui? Bem aqui, a perninha dele, ó, é pra cima, porque ele é maiúsculo, certo? Aí a tia tem uma perninha em cima e 2 embaixo. Mas, tia, e o M? Ó, o N minúsculo tem o quê? 1, 2, 3. 3 perninhas ficam embaixo, gente. Não fica lá em cima, não. Em cima só fica quando é maiúsculo. E nós só podemos colocar o M maiúsculo em começo de frases, nome próprio, certo? Nunca no meio de uma palavra, ok? Prestar atenção quando vai colocar no meio de uma palavra. Aí eu tenho N mais A, na. N mais A, na. Navio. Navio inicia com a sílaba na, né? Então, na de navio. Ó. N é né. N mais né. Neve. Então, tem aí, ó, a sílaba né, que forma uma palavrinha neve. Então, né começa com a letrinha, com a sílaba N é né. Ni. 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 Olha aí o ni. Esse N aí está escrito com letra bastão, mas lembra que a tia explicou agora há pouco que nós temos que fazer com a letra com N minúsculo, certo? Então tem aí aniversário. N minúsculo, tá ok? N mais O. Nó. N mais O, nó. A palavrinha 9 começa com N. Então, N mais O, nó. N mais O, nó. Nove. Agora eu tenho aqui, ó. N mais U, nu. N mais U, nu. Nuvem. Nuvem. Essa palavra inicia com a sílaba nu. Agora eu tenho aqui um recadinho para vocês. Esse recadinho é só para quando vocês quiserem repetir, eu não entendi. Vai lá, olha direitinho, revê o vídeo de vocês, presta atenção, volta o vídeo, não entendi, volta de novo. Tia, eu não estou entendendo. Rever várias vezes lá no canal da nossa www.escolapequenospassos.com.br.
Tenha um grande beijo, beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade. Que bom que a gente já está podendo se ver pela aula Zoom. Espero que continue e que logo, logo isso tudo possa acabar e a gente possa estar juntinhos, tá bom? Um beijão da tia Rosilda. Espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo. Beijo grande para vocês.